Glória a Deus. A paz de Cristo para a igreja. Aleluia. Glória seja dada ao nome desse Deus que está aqui nessa noite. Você já sentiu a presença dele aqui nessa noite? Glória a Deus. Eu quero louvar ao Senhor pela oportunidade que ele me concede nessa noite. É muito bom poder estar aqui. É maravilhoso ter essa grande responsabilidade de entregar uma palavra de Deus para o povo de Deus. E eu tenho uma palavra de Deus para entregar para você, para mim também, nessa noite. Mas antes disso, quero agradecer aos nossos pastores, pastor Silas, pastor Elisete, pastor Silas Filho, pastora Raquel, ao nosso querido pastor Odilto, pastora Josiane, pastor Vicente Sabatino, abençoado demais. Eu estou aqui acompanhada do homem mais lindo do planeta. Aí, o mais lindo do universo é ele, mas já vou apresentar ele rapidinho. Mas queria dizer que eu estou aqui acompanhada da minha mãe, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, faz assim, ó, levanta a mão, todo mundo te vê. Isso, varou de Deus, veio aqui interceder pela minha vida. Aplaude a Jesus pela vida dela, maravilhosa. Minha mãe, minha querida amiga Gleice, e o homem mais lindo do planeta. Eu não sei se vocês conhecem, mas eu vou ter que pedir para ele ficar de pé. Fica de pé, por gentileza, meu amor. Aplaude a Jesus agora, por favor. Mais forte, que é para Jesus. Glorificar o nome do Senhor pela vida desse homem abençoado que Deus me deu. Glória a Deus. Expressar minha gratidão também de estar com essa amiga querida, a pastora Midian, maravilhosa. Um abraço do nosso amigo pastor Eliel Lima. Nossa casa ama vocês de verdade. Que Deus abençoe. Amém? Você está desejoso e desejosa de ouvir a palavra do Senhor nessa noite? Isso, só quem está dá um glória aí, reage. Isso, a igreja da palavra, né? O povo gosta de palavra. Glória a Deus por isso. E eu tenho uma porção da palavra de Deus para te entregar. E eu queria te convidar nessa noite, você abrir comigo no livro do Êxodo, é o capítulo 14. Livro do Êxodo, capítulo 14. Nós vamos ler apenas 3 versículos aqui, nesse momento, e vamos caminhar um pouquinho por essa palavra. Abre comigo o livro do Êxodo, capítulo 14. Vou ler o versículo 13, 14, 15. Se você já achou o livro do Êxodo, capítulo 14, sinaliza para mim com um amém, por gentileza. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor, capítulo 14 do Êxodo, é o versículo 13 em diante. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Eu vou ler o versículo 13 novamente. Diz a palavra do Senhor: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. Você diz amém. Você diz glória a Deus. Isso, libera suas mãos na direção a esse altar, por gentileza. Começa a clamar ao Senhor nesse momento. Feche os seus olhos. Isso, estende a sua mão na minha direção agora. Abençoa a minha vida. Porque o meu desejo é ser bênção para a tua vida nessa noite. Isso, abre o teu coração, começa a falar com Deus aí. Fala: Senhor, usa a tua filha, porque eu preciso ouvir a tua voz. Começa a clamar ao céu. Você não vai repetir a minha oração, você vai orar do seu jeito, da sua maneira.
Enquanto eu clamo aqui no altar, no microfone, você clama aí do seu jeito, falando com Deus. Isso, você pode começar a orar ao Senhor? Isso, começa a clamar ao Senhor. Começa a falar com Deus nesse momento. Glória a Deus. Tem uma igreja que ora aqui nessa noite. Pai, eu quero render graças a Ti nessa noite. Eu quero Te louvar, eu quero bendizer o Teu nome. Eu quero Te agradecer, Senhor. Porque bom é poder estar na Tua casa. Bom é poder falar de Ti, Senhor. Bom é poder ouvir a Tua voz. Senhor, aqui está a Tua palavra, que é viva e poderosa. Ó Deus, aqui está a minha vida. Eu não tenho, eu não posso, se o Senhor não derramar sobre mim nessa noite. Mas eu estou aqui, Senhor, nessa noite, disposta a ser movimentada pelo Teu Espírito. Ó Deus, eu te peço, abre os céus em direção a nós nessa noite. Ó Senhor, fala conosco nessa noite. Traz para nós, Senhor, a revelação da Tua palavra. Nos ilumina, nos instrua, nos direciona. Abre a porta da palavra nessa noite, Senhor. Nos permite entrar por essa porta, ó Deus. Aguça, Senhor, os meus ouvidos. Eu quero ouvir a Tua voz. E aonde houver, Senhor, o coração de um homem, de uma mulher, um coração necessitado de ouvir a Tua voz, eu te peço que o Senhor fale e não se cale, em o nome de Jesus. Precisamos de Ti, ó Deus. Fala conosco, fica à vontade. Eu declaro, Pai, eu declaro que debaixo dessa palavra, aquilo que o céu tem preparado para derramar sobre nossas vidas nessa noite, há de ser derramado em nome de Jesus. Cerca-nos, Senhor, com os Teus anjos nessa noite. Peleja por nós e glorifica o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Você dá um amém bem forte, desocupa as mãos e lá no alto, isso, aplaude a Jesus bem forte. Aleluia, glória a Deus. O livro do Êxodo, um livro que particularmente eu amo, como todos os livros da Bíblia, né? Mas tem sempre um que a gente gosta de falar, enfim. O livro do Êxodo, ele trata, né, de um dos acontecimentos mais importantes da história de Israel, que é justamente a libertação do povo de Deus da terra do Egito. O livro do Êxodo vai explicar, vai falar sobre essa libertação de uma escravidão, de um povo que viveu numa escravidão por 430 anos. E o que a gente vê ao longo da história de Israel, o que a gente percebe ao longo de toda a história, é a investida e a tentativa insistente e desenfreada do inimigo em tentar destruir, em tentar acabar com o povo de Deus. No capítulo 1 do livro do Êxodo, se apresenta aqui um faraó que a Bíblia diz que não conhecera a história de José, não conhecera José. O livro do Êxodo, no capítulo 1, ele vai dizendo, explanando que os filhos de Israel, você lembra que quando José se tornou governador do Egito, por causa da fome, enfim, tantas coisas ali aconteceram, a família de José, o pai, os irmãos, foram morar no Egito. Só que aqui, toda aquela geração, José já havia falecido, todos os seus irmãos, e aquela geração havia passado. Mas os filhos de Israel, eles se frutificaram, eles se multiplicaram, eles aumentaram grandiosamente, diz o texto. De maneira que Faraó agora, esse que reina aqui, no capítulo 1 do Êxodo, ele vai observar o crescimento de Israel. Ele vai perceber o crescimento do povo de Deus. E quando percebe esse crescimento, a Bíblia diz que ele vai tentar investir contra Israel. E o propósito é afligir Israel. O propósito é colocar cargas sobre o povo de Deus. Porque no pensamento de Faraó, no pensamento do inimigo,
à medida em que eu lanço carga, segundo ele, à medida que é lançada carga sobre o povo de Deus, à medida que ele aflige, ele diz: se eu afligir, se eu lançar carga, se eu perseguir esse povo para, esse povo desiste, esse povo não cresce, então esse povo enfraquece. Então é isso que vai acontecer. Faraó vai começar a lançar carga sobre esse povo. Só que no capítulo 1, versículo 12 diz que quanto mais Israel era afligido, mais eles cresciam e mais eles se multiplicavam. E perceba como isso se parece com a minha e com a tua história. Porque o plano do nosso inimigo, se nós olharmos, como eu costumo dizer, para o retrovisor da vida, se nós meditarmos em algum momento da nossa história, um passado distante ou não muito distante, eu não sei, mas se nós olharmos em alguma circunstância da vida que já vivemos no passado, nós vamos lembrar que até nós mesmos pensávamos como inimigo: agora eu acho que eu não aguento, agora eu acho que eu não suporto. E a tentativa do inimigo em direção a nós era essa: agora com esse problema, com essa circunstância, ele desiste, ele para. Só que olhando para o meu passado, olhando para o teu passado, nós vamos perceber que aquela aflição não me parou e não te parou, que aquela aflição não nos fez desistir. Pelo contrário, quanto mais fomos afligidos, quanto mais o inimigo investiu contra a minha casa, quanto mais o inimigo investiu contra a tua vida, mais fortalecido você se tornou na presença de Deus. A aflição não te parou, a aflição te fez mais forte na presença de Deus. Diante do inimigo, o inimigo pensou: agora não tem jeito. Mas olha onde você está nessa noite. Olha onde eu e você estamos nessa noite, na presença de Deus. Quanto mais Israel era afligido, mais eles cresciam, mais eles se multiplicavam. Eu sei, poxa, irmã, que talvez você pense, né? Tem que ser afligido para crescer. Aí não é, a culpa não é minha, né? Nem sua, é Deus quem trabalha dessa forma. Quanto mais o inimigo tenta contra nós, mais forte, mais experiência com Deus nós temos. Então a aflição não para, Israel. Muito pelo contrário, quem vai cansar aqui, diz o texto, quem vai se fadigar é o inimigo que tenta investindo contra Israel. Ele se cansa, mas ele não desiste. O inimigo cansa, mas ele não para. Tanto é que ainda no capítulo 1, Faraó vai partir por uma segunda tentativa, que é no momento em que ele vai falar com duas mulheres parteiras, para que elas matassem os meninos que as hebreias concebessem. Então ele ainda investe um pouco, ele ainda tenta. Só que é interessante que quando as mulheres tinham os meninos, porque a ordem do inimigo era matar os homens que nascessem, os meninos que nascessem, essas mulheres temem a Deus. E por temer a Deus, elas não vão matar aquilo que aquelas mulheres estavam gerando. E o texto diz que por causa dessa atitude, Deus vai estabelecer para essas mulheres casas, famílias. O que quer dizer que quando o inimigo veio em direção àquelas mulheres, ele estava dizendo para ela: quando essas mulheres conceberem, você mata. Entre linhas, o inimigo está dizendo: você não tem, por que você vai ajudar aquela que está tendo, aquela que está concebendo? Só que o que elas também talvez não sabiam é que enquanto elas dão suporte para aquelas mulheres, Deus vai trabalhar na vida delas. E o que isso tem a ver comigo? Não tem como desprezar esse trecho. Isso quer dizer que enquanto eu não tenho aquilo que eu preciso, eu ajudo alguém que está do meu lado. E enquanto eu estendo a mão para quem está do meu lado, Deus trabalha naquilo que eu preciso. Está no texto, capítulo 1, do versículo 15 e diante, que Deus vai entregar para essas mulheres famílias. Ou seja, o que elas não possuíam, pelo fato delas ajudarem outras pessoas, pelo fato delas ajudarem outras,
elas vão ser abençoadas com famílias. Deus entrega para elas aquilo que ela não tem. Eu não entendi, irmão, ou talvez você tenha entendido, mas não custa nada explicar melhor para você, que enquanto você faz aquilo que Deus te ordenou, que é dar a mão a alguém, que é ajudar alguém, Deus trabalha na tua casa, na vida do teu filho, do teu marido. Deus ajuda em alguma circunstância da tua história. Verdade é que não para por aí, porque os meninos nascem. Enfim, para resumo da história, a ordem agora é lançar os meninos no Nilo. E é debaixo desse contexto de perseguição, de aflição, é debaixo dessa opressão sobre Israel, que vai nascer o menino Moisés na casa de Joquebede. E é debaixo de toda essa opressão em cima do povo de Deus. É interessante porque a gente sabe que Deus, ele não está planejando, ele já planejou há muito tempo. Deus não está pensando no que ele vai resolver acerca do meu problema e do teu problema. Ele já tem a solução preparada lá na frente. Israel está sendo oprimido aqui no capítulo 1, mas já tem um libertador nascendo para que possa dar livramento para Israel. Eu não sei qual é o problema que você está atravessando, mas Deus está dizendo, a solução já está pronta há muito tempo. Está pronta há muito tempo. A Bíblia diz, passam-se os anos, você sabe, Moisés vai habitar na casa de Faraó. Só que agora no capítulo 3... Moisés já havia fugido da casa de Faraó. E agora no capítulo 3, Moisés está apacentando o rebanho do seu sogro Jetro. E agora ele está no Horebe, é ali no Horebe que ele avista uma sarça que não se consome. E diante daquela visão, Moisés vai receber uma palavra de Deus. Por que isso acontece aqui no capítulo 3? Porque o povo de Deus, sendo afligido, o texto diz que esse povo começa a clamar a Deus. E por Deus ouvir o clamor de Israel, o Senhor agora se levanta e se apresenta para Moisés no meio da sarça e diz, Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque a terra que tu estás é terra santa. E o Senhor vai dizer, Moisés, eu ouvi a aflição do meu povo. Eu tenho visto a opressão com que os seus opressores têm oprimido eles. E ele diz, Moisés, e eu decidi descer para livrar o meu povo. Deixa eu dizer uma coisa para você muito simples, é maravilhoso quando Deus ordena os seus anjos a nosso respeito, porque está escrito, dará ordem aos anjos ao nosso respeito. Mas maravilhoso é quando Deus decide se levantar do trono e descer no meio da nossa história, no meio da nossa opressão, para nos dar livramento. Eu tenho uma boa notícia para você nessa noite. Deus viu a tua aflição, ouviu a tua oração e está dizendo, Fabíola, fala para a minha igreja que eu decidi descer nessa noite. Ele está aqui no meio da igreja. Tem livramento. Tem livramento para a tua casa. Tem livramento para o teu filho. Tem livramento para a tua história. Tem livramento para você. Sabe aquela história, aquela frase que você já ouviu e eu também? Deus viu, ouviu e não gostou. Que bom quando Deus fala isso. Nem sempre, né? Às vezes ele diz que não gostou a nosso respeito, né? Mas nessa noite não é isso. Ele viu, ouviu e não gostou acerca da opressão que o inimigo tem lançado em direção à tua vida e em direção à tua casa. Glória a Deus. E Moisés vai se deparar com essa palavra e vai dizer, o Senhor vai dizer, olha, eu ouvi, eu decidi descer. E é você quem eu vou usar para arrancar esse povo da terra do Egito. Tem muita gente na nossa casa que talvez esteja, o Egito tipifica o mundo. E o Egito, por que não dizer que o Egito também tipifica tudo aquilo que nos oprime, que nos aflige. Mas debaixo dessa palavra eu quero declarar que aqueles que estão no Egito, na nossa casa, no meio da nossa parentela, Deus está dizendo, eu estou preparando uma libertação
vitória para aquele que você está orando. Tem alguém que acredita nessa palavra nessa noite? E é você que eu vou usar. Mas que bom que o Senhor desce e Moisés pergunta: quem sou eu? Quem sou eu para que vá diante de Faraó? E é tão lindo o que Deus diz aqui, porque Moisés disse: quem sou eu? Sabe aquele momento que você pergunta, Deus diz que vai te usar acerca de alguma circunstância e você está se sentindo incapaz? E que bom. O problema é a gente se sentir autossuficiente, né? Que aí Deus não entra na história. Ele pergunta: quem sou eu? E o Senhor diz: Moisés, eu serei contigo. O que Deus está dizendo? Moisés está perguntando sobre a sua capacidade. E Deus está falando com ele sobre a sua autoridade. Então não é sobre mim, não é sobre você. É sobre quem vai com você. Não é sobre nós, não é sobre a nossa condição, mas é sobre o Deus que age através de nós. Eu serei contigo, Moisés. E aí no resumo da conversa eu sei que o rei do Egito não vai deixar vocês irem, nem por uma mão forte. Porque eu estenderei a minha mão, ferirei o Egito com todas as minhas maravilhas, que farei no meio deles. Depois Faraó vai deixar eles irem. Depois Faraó vai deixar vocês irem. É Deus explicando assim: você vai lá, vai fazer o que eu mandei, só que aparentemente não vai dar certo. Quem nunca se deparou com uma situação assim, em obediência a Deus, está dando tudo certinho e parece que está dando tudo errado? Aí Deus está dizendo para mim e para você: Faraó só vai até onde eu permitir. Essa situação só vai até onde eu permitir. Porque vai chegar a hora de Deus dizer: basta, basta. Tem alguém entendendo o que Deus está dizendo nessa noite? Vai chegar a hora. E aí, você sabe que Moisés aceita a missão. Você sabe que Moisés se coloca na posição. E aí vai começar todo o desenrolar do plano que Deus já, desde sempre, já havia planejado. Agora adiante, depois de todas as pragas que foram lançadas, depois da praga da morte dos primogênitos, agora o Senhor permite que Faraó permita que libere Israel para que eles possam sair da terra do Egito. E agora começa a trajetória. E a Bíblia diz que quando o Senhor permite agora que Israel saia do Egito, da terra do Egito, o Senhor vai dizer para Moisés e dizer para o seu povo. O Senhor vai mandar com que eles façam um caminho mais longo. Deus não vai permitir que Israel vá pelo caminho dos filisteus, porque Deus diz para que eles não vejam a guerra. Para que eles não vejam a guerra e eles voltem atrás. Então Deus vai ordenar que eles façam um caminho mais longo, um caminho mais difícil. Percebe que em algumas situações às vezes parece que é mais demorado, é mais longo, a coisa parece que fica mais complicada. Só que Deus manda que eles façam o caminho mais longo. E o texto diz que eles estão saindo do Egito. Moisés vai pegar os ossos de José, porque no livro de Gênesis, capítulo 50, versículo 25, antes da sua morte, José profetizou, liberou aquilo que ele acreditava. Sabe o que José disse? Certamente. Gente, são muitos anos antes, no livro de Gênesis, capítulo 50, versículo 25, que José vai declarar para os seus irmãos e vai dizer: certamente. Ele não diz talvez, ele diz: certamente Deus vos visitará. E quando Deus vos visitar, vocês vão levar os meus ossos daqui do Egito. E agora eles estão fazendo, Deus
Deus agora está começando o caminho de cumprimento de promessa. Embora nós sabemos pelo desenrolar da história que foi um caminho longo. Mas enfim, a Bíblia diz que o Senhor vai dizer para Moisés: Moisés, acampe diante de Piraiote, entre Migdol e Baal-Zefon. O Senhor agora está ordenando para que eles acampem na direção aonde vai dar, diante do Mar Vermelho. E o que o Senhor está dizendo aqui é que o teu povo está indo Piraiote, que quer dizer beco sem saída, encurralados. Eu tenho uma palavra para algumas pessoas aqui nessa noite. Você olha para essa condição e se vê desse jeito, encurralada. Você olha para essa circunstância e se vê desse jeito, beco sem saída. Só que para viver a travessia, o milagre da travessia, você precisa obedecer a ordem de Deus. Mas se prepara que no tempo certo tem caminho sendo aberto para você nesse beco sem saída. Eles estão acampe diante de Piraiote, entre Migdol e Baal-Zefon. Eles estão indo. Agora não se esqueça que Deus coloca uma nuvem para guiar eles pelo caminho, uma coluna de fogo para iluminar eles à noite. Então eles estão indo debaixo de uma direção. E mais do que isso, eles estão tendo a visão de que Deus está com eles. Que sensação maravilhosa é saber que Deus está conosco. Deus está guiando esse povo. E a Bíblia diz que eles estão indo. Embora Deus esteja direcionando. É óbvio que numa mente normal, como qualquer ser humano, alguém pensa onde é que isso vai parar. O que vai dar essa história? Por mais que a gente acredite, por mais que a gente creia, por mais que a gente acredite na palavra liberada na nossa direção, quem nunca, diante de um beco sem saída, não perguntou: e agora? A Bíblia diz que eles estão indo. Enquanto eles estão indo, quando eles olham para trás, eles vão avistar os egípcios também se aproximando. Só que quando eles avistam os egípcios se aproximando, eles vão botar para fora aquilo que está dentro deles. E o que o Espírito Santo falou ao meu coração, algo simples, mas importante para mim e para você, é quando nós estamos diante de alguns egípcios da vida. É quando a gente está diante de alguns mares da vida, diante de algumas circunstâncias que parecem para mim e para você intransponíveis, que nós acabamos e estamos sujeitos a colocar para fora algumas coisas que ainda pertencem ao Egito. É quando a gente se depara com essa circunstância, é quando a gente se depara com os mares, com as perseguições dos egípcios, que a gente vai perceber o quanto do Egito ainda possuímos. Mas eu sei que é difícil aceitar ou acreditar nisso. Quem nunca diante de alguns mares, perseguições da vida, não passou no teu coração: mas quando eu era do mundo, mas quando eu era do Egito, eu nunca passei por isso. Pode ter subido ao teu e o meu coração algumas vezes. E o que é isso? É o quanto do Egito ainda temos. Mas glória seja dada ao nome do Senhor, que Ele está pronto para arrancar tudo aquilo que pertence ao do Egito em nós. Eles estão diante da perseguição dos egípcios. Só que agora, quando eu estava falando com Deus, falei: Senhor, quando a gente pensa que as coisas podem melhorar, a gente pensa assim: agora pior do que está não fica. Pior do que está não pode ficar. Diante de algumas circunstâncias a gente fala: Deus, não é possível. Pior do que está, essa história não pode ficar. Só que infelizmente, em algumas situações fica. Calma, eu não vim trazer má notícia. Mas a verdade precisa ser dita, porque está aqui no texto. Não tem nada de muito, como eu costumo dizer, mirabolante na história. Eles estão sendo perseguidos pelos egípcios. A coluna está na frente até então. Só que agora, a Bíblia diz que o anjo do Senhor, aqui esse anjo do Senhor é o próprio Deus. É o Senhor quem estava ali na frente. Diz que o anjo do Senhor, ele se retira e se coloca atrás. Que a coluna que estava na frente, ela se retira e se coloca atrás.
É por isso que eu estou dizendo, quem nunca, diante de algumas circunstâncias da vida, não perguntou, cadê Deus? Será que agora, dessa vez, eu estou sozinha? Porque a gente não está vendo o que estava até então diante dos nossos olhos. Só que, na verdade, Deus se coloca atrás, porque era um sinal de proteção. Porque Ele se coloca entre Israel e os egípcios. Ele se coloca entre Israel e os egípcios. E agora? Agora a Bíblia diz que eles se aproximam do mar. O anjo se colocou atrás. E como eu disse, é quando nós estamos diante de alguns mares da vida que nós precisamos saber como que a gente vai reagir. Se a gente vai lembrar do que a gente já experimentou no Egito, ou se a gente vai acreditar naquilo que Deus liberou sobre nós. Sabe o que o povo de Israel vai dizer? Moisés, não tinha sepulcro no Egito para que a gente morresse lá, não. Porque você trouxe a gente para cá para morrer aqui no deserto. E aí Moisés vai dizer para eles, estai quietos. Não tem mais. Porque os egípcios que vocês estão vendo hoje, nunca mais vocês verão. O Senhor vai pelejar por vocês. E aí Moisés diz, o Senhor diz para Moisés, Moisés, por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marche. Porque quando nos deparamos diante dos mares e dos egípcios da vida que nos perseguem, diante das opressões que nós enfrentamos, nós somos tentados a parar. Nós somos tentados a desistir. Quando nós nos deparamos diante das perseguições que sofremos, nós somos tentados a não crer, a não obedecer a ordem de Deus, que para nós parece um absurdo, parece não fazer sentido. Só que, repito, é quando nós estamos diante dessas circunstâncias que parecem e para nós são impossíveis, é que Deus diz, marcha. A ordem de Deus para mim e para você diante desse problema, diante dessa circunstância é, não pare, marcha. Enquanto eu e você marchamos, enquanto eu e você oramos, enquanto eu e você profetizamos, enquanto eu e você marchamos, enquanto eu e você cremos, enquanto eu e você perseveramos, enquanto isso, Deus prepara o vento oriental para abrir o caminho para mim e para você atravessar. Tem alguém que acredita nisso nessa noite? Marcha, acredita, persevera. Enquanto isso, Deus prepara o vento oriental na direção desse mar. Oh, glória a Deus. Eu creio nisso. Eu creio nessa palavra. Glória seja dada. Se é para Jesus, pode ser mais forte. Se é para Jesus, pode ser mais forte. Porque clamas a mim, Moisés. Diz ao povo que marche. E enquanto eles marcham, o Senhor prepara o vento oriental. A Bíblia diz que agora o mar parte. Muro de mar de água à direita, muro de água à esquerda. Percebe que aquilo que eles achavam que iria matar eles, que eles iriam sucumbir diante daquilo, na verdade, aquilo foi um canal de milagre e eles passaram no meio de tudo aquilo, sem sofrer nenhum dano. O que Deus está dizendo é que essa situação que você diz, eu acho que nessa história eu não vou conseguir subsistir. E Deus está dizendo, é nessa história que eu serei glorificado. E você vai atravessar como se nunca houvesse passado por isso. Israel atravessa. Só que enquanto Israel atravessa, agora a Bíblia diz que os egípcios, ousadamente, eles entram no mar. Porque eles estão achando que aquele caminho também ia servir para eles. Eles estão indo. E a Bíblia diz que agora, lógico, através de Moisés, mas foi Deus, que o Senhor agora vai fazer a água se tornarem sobre os egípcios. O Senhor vai embaraçar o exército inimigo. E a Bíblia diz que o Senhor vai tirar as rodas dos carros. O Senhor começa a tirar as rodas dos carros. Tu consegue imaginar essa cena? Eu consigo. O Senhor vai começar a tirar as rodas daqueles carros. E a Bíblia diz
que enquanto isso, agora o mar se torna sobre os egípcios. Obviamente, eles vão ser afogados ali. Israel atravessa seco. E o texto diz assim: assim o Senhor salvou, naquele dia, da mão dos egípcios de Israel. E Israel viu os egípcios mortos na praia. Glória a Deus. É tão precioso o que Deus está dizendo, falou para o meu coração e está falando para você nessa noite. Os egípcios que tantos anos oprimiam o povo de Deus. Os egípcios que tantos anos oprimia a tua casa. Os egípcios que tanto tempo perseguia a tua vida. O que Deus está dizendo para nós é que enquanto eu e você marchamos, enquanto eu e você marchamos diante dessas circunstâncias, inimigos que por anos atormentavam a nossa casa, inimigos que por anos atormentavam a nossa família, egípcios nunca mais. Êxodo capítulo 14 é uma palavra profética para mim e para você. Não temais, porque os egípcios que hoje vocês veem, nunca mais vocês verão para sempre, igreja. Isso que perseguia a tua casa, esse mal que perseguia a tua família, quem sabe o Senhor está dizendo para você, no meio dessa luta que te acompanha há tantos anos, uma enfermidade que talvez seguia tantos anos na tua família, Ele está dizendo: egípcios nunca mais. Um problema que atingia a tua casa, a tua família, a tua vida espiritual, o teu ministério, a tua vida sentimental, profissional, egípcios nunca mais. Tudo aquilo que te perseguia, que te oprimia, que tirava a tua paz, Deus está dizendo: nunca mais, nunca mais, nunca mais, nunca mais. Glória a Deus. Fabíola, você está dizendo para mim que eu nunca mais vou ter problema? Quem me dera se fosse isso, né? Problemas sempre existirão. Mas o que Deus está dizendo são coisas de anos. São coisas que você ora por tanto tempo. São coisas que tiram a tua paz por tanto tempo. São coisas que te perseguem. Situações, circunstâncias, coisas que há tanto tempo talvez você clama, você ora. Há tanto tempo você faz campanha por isso. E Deus está dizendo: esses egípcios nunca mais. Israel enfrentou, lógico, depois filisteus, cananeus, enfim. Mas egípcios, o Senhor está dizendo: nunca mais, nunca mais, nunca mais. Eu profetizo: nunca mais a tua casa será assolada por um vício. Nunca mais a tua casa será assolada por um ciclo talvez vicioso de divórcio. Nunca mais essa enfermidade que por gerações acompanhava a tua parentela, nunca mais você vai enfrentar egípcios. Nunca mais. Você pode levantar suas mãos, é profético. Pensa aí, estamos na campanha da vitória, é o culto da vitória. Pensa aí, qual é o egípcio que você precisa vencer? Deus está dizendo, você vai declarar, eu vou contar até 3 e você vai dizer: egípcio, nunca mais, nunca mais, em nome de Jesus. 1, 2, 3, egípcios. Mais uma vez, declara: egípcios, nunca mais, nunca mais, nunca mais. Aleluia. Glória seja dada ao nome desse Deus para todos sempre. Sabe por que eu digo isso sem nenhum constrangimento? Porque eu vi egípcios na minha casa serem destruídos. Egípcios afogados no meio de um mar que parecia intransponível. Eu vi com os meus olhos. Eu vi com os meus olhos
eu percebi com os meus olhos e com o meu corpo a manifestação do Deus, que é o Deus que estava ali para abrir o mar vermelho. É o Deus de Gênesis, Apocalipse. Eu vi com os meus olhos Deus afogar no mar um vício de mais de 25 anos na minha casa. Aleluia. Eu vi o Senhor afogar no mar o egípcio da prostituição que por anos acompanhava alguém da minha família. Há 29 anos atrás. Há 29 anos atrás eu conheci um pagodeiro. Há 29 anos atrás, quando eu conheci o meu esposo, já fazia parte de um grupo chamado Os Morenos. O meu esposo ainda não era famoso. Um ano depois, eu descobri que o meu esposo era viciado na cocaína. Embora ele não confessasse que era viciado, com o passar dos anos eu percebi que era um vício. Era uma opressão que acompanhava há tantos anos e que parecia intransponível. Muito tempo passou, enfim, eu engravidei do nosso filho mais velho, que hoje tem 26 anos, embora não pareça, né? Eu sei que você está olhando para mim, não parece, mas tem um filho de 26 anos e outro de 21. Eu estava grávida do meu filho Júnior, e fazendo um resumo, nessa fase da gravidez do Júnior, é que a música Mina de Fé, dentre outras antes dessa, mas é para resumir mesmo, para nós orarmos com entendimento. A música Mina de Fé, foi preciso perder para aprender a valorizar a mina de fé. Alguém já ouviu essa música? Zum, 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 um levanta a mão, o outro não, mas enfim. Meu esposo então se tornou um homem muito famoso, com a fama, dinheiro, mulheres, mais drogas. O tempo foi passando, o meu filho completou 1 ano, e no auge do auge da fama, do sucesso daquele vocalista do grupo Os Morenos, meu esposo decidiu ir embora de casa, e no meio dessa opressão, eu entrei numa depressão profunda. E no meio dessa depressão profunda, eu ouvi uma voz dentro da minha casa que disse: pega a chave do seu carro, faz isso, 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 acaba com esse sofrimento hoje. Uma voz dizia: se mata, acaba com a tua vida hoje. Mas eu me lembro que eu também ouvi uma outra voz. E essa outra voz disse o meu nome, disse: Fabíola, você não pode fazer isso. Confesso que naquele momento não consegui entender. Uma voz disse: mata, outra voz diz: você não pode fazer isso. O fato é que eu não tentei cometer um suicídio naquele dia. Alguns dias depois, alguém me convida para ir numa igreja. Tentei fugir daquele convite, mas no final eu estava numa tarde de oração. Oh, glória! Olha a tarde profética aí, gente. Uma tarde de oração. Tinham poucas pessoas e uma roda de oração. Eu estava 3 meses trancada dentro de casa, com pensamento suicida. E eu me lembro que diante daquela opressão, daquela angústia, quando eu saí de casa junto com a minha mãe, junto com o meu filho que tinha 1 ano e a vizinha, eu me lembro que quando eu entrei dentro da igreja, aquela roda de oração, depois de 3 meses trancada, um pastor ali começou a pregar e disse: creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Eu olhei para minha mãe, olhei para minha vizinha, pensei na minha mente: como que esse homem sabe que minha casa está destruída? Ele está pregando ali, dizendo para crer em Jesus Cristo que será salvo eu e a minha casa. Ele continuou pregando e ele dizia para aquelas poucas pessoas: o choro pode durar 1 noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu estava meses vendo a noite chegar, o dia clarear, e na minha mente, mais uma vez, olhei para minha mãe, para minha vizinha, pensei: uma das duas contou para esse homem. Uma das duas disse para ele que eu estou há meses em depressão, vendo a noite chegar, chorando, vendo o dia clarear, porque ele está ali pregando e dizendo que o choro pode durar 1 noite, mas a alegria vem pela manhã. Mas no final daquele culto, levantei minhas mãos, entreguei a minha vida para Jesus, aceitei a Jesus como meu Salvador aos 19 anos de idade. Me lembro que naquele dia entreguei a minha vida para Jesus e disse: Jesus, eu creio que tu és o Filho de Deus, e eu creio que será salvo eu e a minha casa.
Se tu creres, verás a glória de Deus. Eu nunca vi alguém crer em Jesus, depositar a confiança nele e não ver a manifestação dele. Há um aqui nessa noite, igreja, que é maior do que Moisés, e ele visitou a minha casa, ele visitou o meu mar vermelho e vai visitar o teu também nessa noite. Comecei a fazer campanha. Aplaude Jesus. Comecei a fazer campanha. Campanha como você está fazendo aqui nessa noite. Foram inúmeras. Sabe assim? Termina 7, começa mais 7. Faz no 21 e inicia outro. Assim. Até que chega o dia 30 de outubro do ano de 2000. Meu esposo estava desaparecido há 3 dias. Cheguei na casa da minha sogra e minha sogra me disse: tem 3 dias que meu filho está sumido. Eu estava caminhando na igreja. E eu fiz um voto com Deus. Eu disse: Senhor, eu não vou falar para o Vaguinho que eu te aceitei, que agora eu me converti, que agora eu estou na igreja. Eu vou orar no secreto. Porta fechada. Eu vou orar no secreto. E o Deus que ouve no secreto vai fazer alguma coisa. Então o Vaguinho não soube até então que eu estava caminhando na igreja. Eu entrava no culto, saía do culto e alguém ligava e dizia: Fabiola, Vaguinho estava ontem numa boate com uma mulher. E Fabiola, o Vaguinho estava ontem numa boca de fumo. Desiste do Vaguinho, porque não tem jeito. Eu cheguei a ouvir alguém dizer assim: nem Jesus dá jeito nesse homem. Eu me lembro que 30 de outubro do ano de 2000, minha sogra disse: tem 3 dias que meu filho desapareceu. Tem 3 dias que ninguém consegue falar no celular com o Vaguinho. E eu me lembro que meu filho, com 1 ano, 10h30, 11 horas, o meu telefone toca. E quando eu atendo, era o Vaguinho do outro lado da linha. Ele até então não tinha entrado em contato com ninguém, entrou em contato comigo. Nós estávamos separados ainda. E quando eu atendi o telefone, ele disse: Fabiola, estou no motel tal, no Meyer, e eu preciso que você venha ao meu encontro. Pela voz dele no telefone, eu percebi: ele está drogado. E ele está muito drogado. Falei com a minha sogra, enfim, ela disse: vai lá, minha filha. Até hoje, me perdoe se tem alguém de lá, mas eu não é nada pessoal, eu só não sei ir para o Meyer. Até o dia de hoje, há 24 anos atrás, piorou. E eu me lembro que eu entrei no carro, eu falei: Senhor, eu não sei ir para esse lugar. E eu não sei aonde fica esse motel que ele me disse. Mas o Senhor pode me levar. As poucas lembranças que eu tenho, eu entrando dentro do carro, pegando a linha amarela. E depois, a lembrança que eu tenho é eu parada na porta daquele motel, tentando e discutindo com o moço que eu tinha que entrar, que eu tinha que ir. E o moço tentando me impedir de entrar. E por fim eu entrei, cheguei naquele quarto. Tinha um homem no auge da fama, no auge do sucesso, com a língua enrolada, com a boca torta, respiração acelerada, olho arregalado, dente preso, à beira de uma overdose. E eu me lembro que eu olhei para aquilo, beco sem saída. Eu me lembro que eu olhei para aquela circunstância e mais uma vez eu ouvi uma voz que disse: está vendo? Fez campanha, orou, jejuou e ele está morrendo de overdose. E eu me lembro que ao mesmo tempo que eu ouvi aquela voz, que aquela voz me mostrava o meu esposo ali na minha frente, com a língua enrolada, com a boca torta, respiração acelerada, olho arregalado, dente preso. Eu olhava para ele, era um homem que ia morrer a qualquer momento de overdose, mas eu ouvi uma outra voz mais uma vez. Isso é muito real. Eu ouvi uma outra voz e essa outra voz disse assim: lembra da promessa que eu te fiz. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Lembra da promessa que eu te fiz. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Meu esposo à beira de uma overdose. Eu só me lembro que ali ele me chamou porque ele queria se despedir de mim naquele dia. Ele estava cheirando cocaína e bebendo uísque 3 dias e 3 noites naquele quarto de motel. Para que ele te chamou ali? Para pedir oração? Não, porque ele não sabia que eu estava na igreja. Ele me chamou porque percebeu que estava morrendo de overdose e decidiu que ia se despedir de mim. Então começou um cenário de despedida. Enquanto, de repente, ele começou a falar: Fabiola, eu estava orando baixinho, escondido dele, falando com Deus baixinho,
de costas para ele, sentada na cama. E de repente ele falou: Fabíola. Eu falei: o que foi? E ele disse: eu quero te pedir perdão. Me perdoa por isso, por isso, por isso. Mas ali estava acontecendo uma despedida, a aparente despedida. Língua enrolada, boca torta, respiração acelerada, olho arregalado, dente preso. E ele tentava dizer: me perdoa. E por fim ele disse, pegou o copo de uísque, o prato com vários papelotes de droga, se apresentou para mim e disse: eu já tentei de tudo, não tem mais jeito. Foi quando ele disse que já tinha tentado de tudo, não tem mais jeito. Foi a oportunidade que Deus me deu de pregar, sem ele menos esperar. E eu disse: mas eu conheço um que pode te ajudar. E ele, sem saber o que era, ele perguntou: quem pode me ajudar? Quem pode me ajudar? Eu já disse, eu já tentei de tudo. Língua enrolada, boca torta, respiração acelerada, olho arregalado, dente preso. E quando ele perguntou: quem pode me ajudar? Eu disse: o nome dele chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Drogado há 3 dias e 3 noites, à beira de uma overdose. Quando eu disse para ele: Vaguinho, eu conheço um e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Aquele homem que não conseguia sentar direito, porque estava à beira de uma overdose. De repente ele senta e levanta uma das mãos com muita dificuldade, melhor dizendo. E com aquela dificuldade, ele ainda assim levantou as mãos e começou a dizer, até então, língua enrolada, boca torta, respiração acelerada. E ele levantou uma das mãos e disse: Jesus, Jesus. Língua enrolada, boca torta, respiração acelerada. E ele dizia: Jesus, entra na minha vida que eu quero ser um novo homem. Quando ele clamou por Jesus, não tinha mais língua enrolada, não tinha mais boca torta, não tinha mais efeito de overdose. Ele ficou de pé, começou a pular e disse: Fabíola, a partir de hoje eu sou de Jesus. O que eu quero dizer com isso? Que o Deus que abriu o mar vermelho lá atrás, esses egípcios, Fabíola, nunca mais. Porque hoje está aqui o meu esposo, lavado e remido no sangue de Jesus. Egípcios nunca mais. Vai ficando de pé declarando isso na tua casa. Egípcios nunca mais. Egípcios nunca mais. Você pode adorar a esse Deus. Aleluia. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus.